E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Carlos e hoje eu estou iniciando, dia 1º de janeiro, o meu primeiro curso de informática básica na internet, no YouTube, de graça. Eu decidi gravar esse curso, né? Vai ser um curso para poder ensinar as pessoas a usar o computador, em especial o sistema operacional Windows 11, mas ele serve também para o Windows 10. Eu estava deitado e surgiu essa vontade de querer ensinar. Eu não tava conseguindo dormir, então eu falei, vamos lá, né? Vamos fazer. Enfim, então vamos lá. Meu nome é Carlos, já me apresentei. Começo, eu já ia falar desse ano, mas de 2023, eu montei a Load, curso de informática. Inicialmente era o curso de informática básica, e depois eu coloquei designer gráfico, né? Edição de vídeo, meio que um curso de YouTube, né? Que aí tinha edição de vídeo, Photoshop, eh, Adobe, Premiere, né? Premiere Pro. E aí eu ia colocar After Effects, né? Mas eu não coloquei. Com esse curso que eu criei, mais ou menos uns 7, 8 meses, a gente conseguiu ganhar, né? Eu consegui ganhar, né? A escola, claro que junto com os alunos, como a melhor escola da minha cidade. Embora não é uma cidade grande, é uma cidade pequena, mas existe outra, né? Outra escola de informática. E essa escola, e a Load conseguiu não ser melhor ou nem ser superior, sabe? Mas eu acho que eu consegui ensinar, passar um pouco do meu conhecimento e isso as pessoas perceberam, né? Então o intuito desse curso é passar o que eu ensinava. Então vamos lá. Quando eu dava essa aula, né? Por que eu tô falando quando eu dava? Porque a gente tá nas férias, né? Então, hoje é dia 1º de janeiro de 2024. Então, eu sempre perguntava se a pessoa tinha computador, se ela sabia mexer no computador, se já mexeu, né? E por que que decidiu fazer o curso? A maioria das pessoas me respondiam que queria ou um trabalho, né? Ou queria ganhar mais dentro do próprio trabalho, ou para aprender, porque ela não sabia mexer, não tinha conhecimento nenhum. Então, essas eram as respostas que eu mais comum. O que que vai ter no nosso curso? Então, eu vou dividir ele: evolução do PC, né, do computador, software, hardware, Word, Excel, PowerPoint, internet. Então, vai ser isso o nosso conteúdo, né? Nosso conteúdo programático. Então, vamos lá. Evolução do computador. São 5 gerações. Então, a gente vai tratar de todas as gerações. E a primeira geração, vamos ver que vai ser o vamos, computador, o Harvard Mark I, né? Então, de 44 a 59, mais ou menos, que eles falam que foi a, a época que foi a primeira geração. Então, teve alguns computadores, mas o Harvard Mark I foi um dos mais famosos, né? Um dos principais. Tinha finalidade militar. Ele tinha 17 metros de comprimento, 2,5 metros de altura e pesava 5 toneladas. Então, ele era mecânico. Então, ele tinha, tipo roldano, assim, né? Então, tinha uns dentinhos e fazia as ligações, enfim. Então, ele demandava mais tempo, né, para fazer as operações aritméticas, né, que no caso seriam quatro: adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, mais menos vezes dividir. Basicamente era isso. Ele era lento, né? Então demorava de 3 a 5 segundos para fazer essas operações, por exemplo. Mas, por outro lado, ele não tinha intervenção humana, ele era automático. Junto com ele também apareceu o ENIAC, né, algum tempo depois, que já não era mecânico, ele era elétrico, digital eletrônico. Então, ele foi o primeiro, no caso, o ENIAC, né? E aqui eu coloquei a tradução: Electronical Numerical Integrator and Computer, ou computador integrador numérico eletrônico, né? Criado em 46, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então, e ele era, né, digital eletrônico, enquanto o primeiro, Mark I, ele era mecânico, né, eletromecânico. Então, começou em 43, né, em plena Segunda Guerra Mundial. Então, a ideia era o quê? Criar o computador para essa calculadora gigante para usar na guerra, fazer cálculos, né, trajetórias, fazer trajetórias táticas, enfim,
Só que ele não foi finalizado em 45, né? Antes de 45, mas em 46. Então foi depois. Então, teoricamente, não teve utilidade, né? Teve utilidade para. Tanto é que hoje a gente está falando dele, mas na época não teve utilidade. Eu até coloquei aqui, ó. Tornou funcional depois da guerra. Então, enquanto lá demorava de 3 a 5 segundos para fazer um cálculo, aqui ele fazia 5.000 em um segundo, né? 3 a 5 segundos aqui, em um segundo ele fazia tudo isso. Contava, né? Então, os computadores de primeira geração, ele é marcado pelas válvulas, então tinha 17.468 válvulas. Então, quase 18 mil ou... Não, quase 17,5 mil. 17,5 mil. Beleza. Então, é... só um resumo, né? Então, quando era cálculos complexos, ele fazia em 30 segundos, e enquanto as calculadoras manuais da época levavam 12 horas para fazer o mesmo resultado, ele fazia em segundos, certo? Então, isso aqui é o ENIAC e o Harvard Mark I. Então, a gente tem um vídeo, né? Desse lado direito, onde eu circulei, são válvulas, né? Então, aqui cada lugarzinho ia uma válvula. O que eu acho interessante, né, que na época, 45, 46, né, 44, 45, 46, já existiam mulheres, né, então você vê que existiam mulheres trabalhando, né, então era um mercado que não tinha preconceito, né, então, ou se tivesse, era mais velado, enfim, mas isso me chamou muita atenção, né, se a gente olhar, a mulher tá aqui do lado. E o computador era tudo isso mesmo, ó. Enorme, 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 enorme. Né? 2,5 metros de altura, 17 metros de comprimento, 5 toneladas, enfim, né? Enquanto que o ENIAC também já pesava de 5, né? O primeiro, esse aqui já tinha 30 toneladas. Meu computador tem uma fonte de 550 watts. 550. Para a gente poder ligar o ENIAC, precisava de 200 mil watts de energia. Então era um pouquinho de energia, né? Sei lá, uma usina só para ligar esse computador. Beleza, segunda geração, né? Então, enquanto o primeiro era as válvulas, aqui a gente é lembrado pelos transistores, que nada mais é que componentes, né, criados de silício, que no futuro, né? Então, hoje os computadores, e depois a gente vai ver, eles, os processadores principalmente, são feitos de silício, né? Então, tanto é que tem nos Estados Unidos o Vale do Silício, que é onde está o polo de tecnologia, está o Facebook, Microsoft, empresas importantes, né? Está no Vale do Silício e não é à toa, ok? Então, os computadores de segunda geração, eles, com a tecnologia, eles passou a ser menores. Então, gastava menos energia, era mais leve, tinha um processamento muito, muito mais rápido. Muito, muito não, mas processamento mais rápido. Ah, enquanto lá atrás, né, tinha 30 toneladas, 5 toneladas, o, o IBM 7490 tinha menos de 900 quilos, né? Então, uma redução considerável. O custo também, só que era caro, né? Então o custo chegava, né, em mais ou menos 2 milhões de dólares. Então esse aqui é o IBM 794, né? Isso daqui é um transistor que tinha nele, né? Claro. E esse daqui é o computador, é o IBM 7094. Então ele parecia mais um teclado, né? Um piano. Não tinha monitor, não tinha o mouse. Não tinha o tecladinho aqui, não tinha nada. Era botõezinho, você ia clicando, né? Bem, bem arcaico mesmo. Beleza. Depois, né? Circuitos integrados passou a ser a marca da terceira geração, né? Dos computadores. De 65 a 1970, mais ou menos. Então, foi a época que os computadores começou a ter um salto de performance, tecnologia. Então, foi nessa época, né? Mas não muito também. Só que ele passou a ser mais pesado, né? E enquanto lá atrás a primeira e segunda geração era para uso militar, uso científico, aqui ele passou a ser o uso empresarial. Então as empresas começaram a ter interesse por ele, pelo IBM System 360. Por quê?
Porque ele era modular, né? Então significa que ele tinha vários módulos. Então, com a tecnologia melhorou a eficiência, né? Permitindo executar mais de uma tarefa ao mesmo tempo, né? Tarefas simples, claro, né? Não ver um vídeo e ouvir uma música, isso aí já era muito, mas é, com relação a cálculo, né? Fazer vários cálculos ao mesmo tempo, por exemplo. Ou uma tarefa só que complexa, né? Com muitas coisas, mais densa, digamos assim. Por um tempo menor, assim, né? Mas era alguma coisa, né? Então, a gente pode dizer isso. Então, se a gente olhar aqui, né, a IBM vendeu mais de 30 mil computadores. Eu falei, né, que as empresas, finalidade comercial. Se a gente olhar aqui essa fotinha, né, então isso é um circuito integrado. Então, pegaram várias coisas e juntaram numa peça só, né. E o que a gente está vendo desse lado aqui, nada mais é do que o IBM System 360. Então, ele era modular. Como assim? Então, tinha esse pedaço aqui e tinha esse outro pedaço aqui. Então, ele era dividido por pedaços. Então, por exemplo, o HD, o armazenamento, ficava num lugar. A impressora era outro negoção desse. Se a gente olhar aqui, ó, isso aqui é uma impressora. Tem um papel aqui embaixo. Deixa eu parar. Será que eu consigo parar? Enfim. Mas é uma impressora, é várias coisas. Então, ele era modular por isso. Porque tinha os módulos. Então, eu quero comprar com impressora, eu vou lá e compro o computador e a impressora. Eu quero comprar com caixa de som e impressora, então eu vou lá compro o computador, caixa de som e impressora. Não, não quero nada, só quero computador. Então, isso fazia o custo diminuir, né? E as empresas achou interessante adquirir, né, para incorporar nas suas atividades. Então, é isso. Quarta geração, nossa, eu acho que tá errado aqui, né, 2007. Ou tá certo? Quarta geração? Bom, agora eu não lembro, me confundi. Enfim, mas foi a época que surgiu os computadores pessoais. Então, lá atrás, terceira geração, era empresa, né? Minha letra linda. E quarta geração computador pessoal. Então foi a época que começou bem devagar nascer a internet, né? E nessa geração surgiu os microprocessadores, que é o que a gente conhece até hoje, né? Que é nada mais é do que o processador. Então, isso mudou, né? A tecnologia mudou muitas coisas. Esses processadores, né? Que é uma pecinha que a gente vai ver nas próximas aulas, né? Quando a gente vê sobre hardware, mas é uma pecinha que foi evoluindo e hoje é muito, muito tecnológica. Então, ele começou a ser mais acessível e com opções para os usuários. Então, a pessoa de casa, né, claro que era caro, mas ela tinha condição de comprar. Então, o computador principal que marcou essa época foi o Altair 8800. Então, esse computador, né, que é esse azulzinho aqui, ó. Então, a gente já ligava ele no monitor, ó. E o teclado aqui dele, né, digamos assim, era essas peças aqui, ó. Então, às vezes ele piscava, então você tinha que apertar o botão e mexer. E aí, então você fazia pergunta apertando o botão. Então, era tudo com o botão, bem, bem antigão. E era tudo assim, ó. Então, esses códigos, essas linhas aqui, ó. Então, se eu quisesse fazer tal coisa, eu clicava nesse botão aqui e eu acessava essa opção, por exemplo, a calculadora. Se eu clicasse nessa, e sei lá, ia no calendário. Então, era assim que funcionava. Aí teve um cara chamado Bill Gates e Paul Allen. Esses caras criaram um negócio chamado interpretador, então, de código, né? Então, eu interpretava esses códigos aqui, ó. E, em vez de ficar essa coisa horrorosa aqui, né? Um monte de linha de comando, de código, eles fizeram o que a gente conhece hoje, que é o Windows, né? Mas na época ainda não se chamava Windows, mas foi aí que teve a ideia da Microsoft. Então, foi esses caras, Bill Gates e Paul Allen, que fizeram isso. Então, eles interpretaram, né? Deixaram, digamos assim, mais bonito a utilização do computador. Então, criaram o BASIC.
Já o Steve Jobs e o Wozniak criaram a Apple Computer, né? No começo chamava Apple Computer, depois só virou Apple, né? Mas então eles criaram computadores pessoais também, só que depois a Microsoft foi a primeira empresa. Pá, pá, pá. Beleza, aqui é mais curiosidade, né? Que eu coloquei sobre a Apple II, papapá, que foi uma versão modificada do Basic, né? Porque digamos, a original foi a Microsoft. E a quinta geração, que é a geração que nós estamos hoje, né? Então, estamos hoje. Então, a gente pode falar que o celular é um computador de bolso, né? Smartphone. E hoje a ideia é múltiplos núcleos. Como assim? Então a gente consegue fazer várias coisas, né? Várias tarefas, várias atividades ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu estou dando essa aula no PowerPoint, eu estou gravando a tela, estou com a webcam ligada, estou com o som. Então, meu computador está processando todas essas informações. Então, está entrando a imagem no computador, está entrando o áudio no computador. Quando eu mexo o mouse, então faz algumas dezenas ou centenas ou milhares de cálculos só de mexer o mouse. Quando eu faço um risco, então, aí ele faz mais cálculos. Então, isso múltiplos núcleos faz isso. Então, a gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo e muito rápido, né? Muito responsivo. Mas a quinta geração é marcada pelo processamento verde. O que é isso? Então, aquela coisa. é, Nossa, fugiu a palavra agora. Sustentável. Então, fazer telas que tenha mais brilho, mas que gastam menos energia, produtos com materiais recicláveis, tecnologia, uso de lítio, né? Bateria de lítio, né? Então, ela faz com que agrida menos o meio ambiente, digamos assim. Tem gente que inclui como quinta geração a inteligência artificial, tem gente que fala que é a sexta, né? Eu acho que está na quinta geração também, né? A atual geração. Então, eu incluiria também a inteligência artificial, né? Eu até coloco aqui, né, uma pergunta, né, para você, como seria a sexta geração? Tipo assim, o que viria, né, no futuro, enfim. Beleza, então aqui é um breve resuminho aqui sobre a Microsoft. Foi fundada em 75, né, pelo Bill Gates e o Paul Allen. Esse é o Bill Gates, esse é o Paul Allen. A Microsoft é a junção, né, de microcomputador com software, que nada mais é do que programa de computador. Então, Microsoft, programa de computador. Lembra que eles traduziram o código Basic? Então, eles fizeram um programa de computador, né? Então, quase 90% hoje no mundo usa o Windows. Essa estatística aqui é um pouco antiga, mas foi a única que eu achei. Eu acredito que tenha diminuído isso, na verdade. Aumentou o número de usuários de Mac, né? Mas, sei lá, 80%, se colocar aqui, 20% do mundo usa macOS, não sei, né? Isso aí é uma estimativa minha. Claro, tem o Linux, tem outros sistemas operacionais, tá? Então, Microsoft 75, Apple 76. Então a Apple veio depois da Microsoft. Inicialmente era a Apple Computer, né? Apple Computer Inc., né? Incorporation. E depois, em 2007, virou só a Apple, porque aí começou a lançar o iPhone, iPod, né? Veio o iPod primeiro, depois o iPhone, enfim. Então, aqui seria o quê? 10, 15, 20%. Hoje eu acredito que usa Mac, ok? Então, é poucas pessoas. E por que isso? Porque o Windows é mais barato e o Mac é mais caro. Um é melhor que o outro? Não, né? Os dois são excelentes. Beleza, então a gente fica por aqui. Geralmente, né, a história do computador, ela demora um pouquinho mais, né? E é menos interessante. E a próxima aula a gente vai falar sobre software, beleza? Eu agradeço você que tenha a paciência de ter ficado, aprendido. Espero que tenha aprendido. E logo mais eu vou soltar a apostila, né, a apostila do curso, para você poder acompanhar também. Eu só preciso atualizar ela porque a tecnologia ela vai indo muito rápido, né? Então a gente vai ver que teve atualizações, mudanças, né, de geração de processador, por exemplo. Então isso é uma das coisas que alterou, mas é isso, tá bom? Então eu agradeço você por ter ficado aí. Deixa o like, se inscreve no canal e
logo mais eu vou estar colocando as próximas aulas. Muito obrigado e até logo.